Existem dores e machucados que você enxerga, como um hematoma ou uma cicatriz na pele. Tem outras que parece que se escondem na nossa alma. São as feridas que povoam nossa mente e que muitas vezes nos silenciam e a gente já nem sabe como tentar se curar ou pedir ajuda. Abusos e assédios acontecem de muitas formas: no físico, psicológico, no verbal, não verbal. Um toque não consentido, uma palavra que humilha, um segredo que nos corrói por dentro. Esse é um mal mais comum do que se pensa, que se infiltra em espaços onde deveria existir segurança. Na nossa casa, no ambiente de trabalho, na escola, no transporte público, nas nossas relações com estranhos, que a gente acabou de conhecer, ou com pessoas muito, muito íntimas. P. Diddy, Harvey Weinstein, Donald Trump, Kevin Spacey, Woody Allen, Neil Gaiman, os irmãos Menendez, o Robinho, o Daniel Alves. Sem falar nos tantos casos de padres, pastores e atos muito hediondos e criminosos de pedofilia. Nem todo homem, mas quase 100% das vezes, um homem. E daí a gente tem que pensar: que mundo é esse que a gente construiu, em que tantos homens montam a sua sexualidade, a sua identidade, também a sociedade inteira em cima da ideia de dominação das mulheres? E como será que a gente desmonta isso? Porque por mais denúncias, exposeds, cancelamentos e até mesmo punições de alguns desses homens, parece que esse ideal do masculino que pode assediar, submeter, mandar, violar, abusar e estuprar segue impune. E pior, segue crescendo. Segundo o último estudo da Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a violência sexual contra crianças e adolescentes vem crescendo rapidamente a cada ano no Brasil, ou pelo menos há um grande aumento de denúncias. Em 2023, houve uma média de uma ocorrência a cada 8 minutos, sendo que esse dado é obviamente subnotificado. 87% dos episódios registrados são contra meninas, e em metade dos casos a vítima tem entre 10 e 14 anos. Recentemente, o aumento de casos foi principalmente na faixa de 0 a 4 anos. O mais abominável aqui é perceber que a responsabilidade de proteger essas crianças e adolescentes deveria ser de todos nós, mas a gente segue falhando. Falar mais sobre abuso e assédio é imprescindível porque a gente precisa se educar, se fortalecer, esclarecer algumas coisas e desconstruir mitos e medos. E romper com o pacto de silêncio que encobre a violência. É dar suporte para quem precisa, conseguir criar redes de acolhimento, fortalecer leis que possam proteger e punir. E acima de tudo, é a gente precisar falar mais e escutar mais, sem invalidar, sem minimizar. Quando um relato desses encontra espaço, quando uma vítima é vista e acreditada e protegida, aí sim o ciclo começa a se romper. E um dia, talvez, o silêncio do abuso se transforme em justiça e cura. Oi, eu sou o Lucas Lidke. E eu sou o André Alves. E a gente está começando uma nova temporada do Vibes em Análise, o nosso podcast que se desafia a analisar as vibes que estão submersas no inconsciente coletivo. O André e eu somos psicanalistas e pesquisadores, e as nossas análises estão no perfil @floatvibes, e a gente tem uma newsletter que você pode assinar na plataforma Substack. Esse episódio conta com o apoio da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, bandeiras do grupo DPSP, que se dedicam ao cuidado com a saúde e o bem-estar e que entendem que saúde mental também é uma parte essencial da qualidade de vida. E se você quer manter essa iniciativa do projeto Vibes e Análise no ar e trocar algumas referências no nosso grupo, pode se tornar membro do Vibes e Análise na plataforma Apoia-se. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio. Então vamos lá. Lucas, por onde a gente começa a elaborar esse assunto tão delicado? Bom, que terreno difícil esse que a gente decidiu entrar. Vamos ter que caminhar com muita calma hoje. Tava pensando aqui que não sei se faz tanto sentido falar em aviso de gatilho para esse episódio. Imagino que isso está bem dado já. E, sinceramente, isso de aviso de gatilho, às vezes, me parece até um pouco cínico, porque
É quase como se depois de avisar que tem gatilho, você pode ficar meio isento para falar do assunto com indelicadeza. Ao mesmo tempo que, obviamente, a gente não quer que alguém se sinta mal escutando o episódio, isso também não pode nos fazer evitar abordar esse tema, porque esse é um assunto realmente muito importante para todo mundo. E, em diferentes medidas, esse assunto é pesado e dolorido para todo mundo, ou pelo menos deveria ser. Porque, sinceramente, se você que está escutando acha que esse assunto não é difícil para você, é porque você ainda não entendeu do que se trata. Dá quase que para dizer assim: olha, tem alguma coisa errada aí com você. Por que eu digo isso? Porque o que está em questão aqui é, primeiro, a gente assimilar o fato de que abusos e assédios acontecem, e muito, de que não é uma invenção, não é agenda política, não é frescura, não é mentira, não é fantasia, não é, entre aspas, culpa da vítima. E segundo, que é muito fundamental a gente entender a gravidade do reconhecimento ou do não reconhecimento de um abuso, por parte da vítima, ou por parte do abusador, ou por parte dos outros, de todos nós. Todas as configurações aí que podem acontecer de reconhecer ou não reconhecer são muito penosas. É difícil quando a vítima se dá conta do que aconteceu, é difícil quando ela não se dá conta do que aconteceu, quando acreditam nela ou quando não acreditam nela. Todos os cenários aí têm suas dores e seus desafios para serem enfrentados. E merecem toda a empatia que a gente pode encontrar dentro da gente para lidar com isso, seja na clínica ou com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Então, para a gente entrar nesse tema com o respeito que ele merece, se você que nos escuta não foi abusado, ou se você não lembra ou não reconhece que foi abusado, você certamente conhece alguém que foi abusado. Ou então você pode fazer de conta que não sabe, ou que não lembra, e isso é uma coisa que a gente faz de forma muito inconsciente. Não é aquela repressão de, eu não quero nem lembrar disso. É mais tipo, nossa, eu já tinha esquecido mesmo dessa história. Agora que eu tô lembrando, aquela história que aconteceu com fulano. Porque é difícil mesmo enfrentar esses acontecimentos. E é difícil não só para quem é abusado, mas para quem é testemunha de um abuso. Ou quem é conivente também com um caso de abuso, né? Porque a gente pode muito bem fazer de conta que não aconteceu. Fechar os olhos, fingir que não sabia, fazer isso tão bem que a gente se convence nós mesmos. E aqui, o mecanismo de defesa do ego em questão é a negação. É muito bom isso que você disse, Lucas, porque eu comecei te perguntando sobre como a gente aborda esse tema tão delicado. E aí você falou dessa palavra também, de delicadeza. E eu penso que ela é muito fundamental para a gente pensar esse assunto. Do ponto de vista da sensibilidade, das nuances, do sensível mesmo. Esse trabalho que tem muito a ver com o trabalho clínico, de escutar e elaborar o que é doloroso a partir do que é sensível, do que causa algum tipo de inflamação. E com o que mexe com as partes mais delicadas, mas também mais violentas do nosso inconsciente. E aí, quando você fala em negação, eu penso exatamente em como existem muitas formas da gente negar. E é preciso muita delicadeza, e eu também penso que muita paciência para a gente conseguir pensar no que a gente nega. Porque existe um certo comportamento reativo quando a gente está falando da negação, em que a gente corta de vez aquela conversa. Não quero falar sobre isso, não quero escutar sobre isso, não quero propor esse tema. E a paciência é uma forma da gente pensar que, bom, vamos com calma. Até porque esse é um assunto tão estranho, no sentido de estranhado mesmo, pela sociedade como um todo, que eu não sei se você concorda, Lucas, mas parece que a gente tem um vocabulário meio limitado para falar sobre esse assunto. Como se a linguagem fosse também limitada diante do horror. Mas fica difícil a gente conseguir, por exemplo, distinguir o que é um abuso psicológico de um assédio moral, muitas vezes. Ou mesmo essa fronteira entre abuso e tóxico, que é uma palavra que parece que ganhou muitos outros sentidos nos últimos anos. Como se a gente precisasse construir todo um glossário
para falar sobre assédio, sobre terror psicológico, sobre abuso sexual, sobre violência patrimonial, sobre gaslighting, sobre uma gramática realmente muito ampla para a gente pensar nesse assunto. A definição de abuso sexual, por exemplo, segundo a OMS, é essa crença de que uma atividade sexual foi imposta em relação a alguém sem o consentimento de ambos. Mas olha como é amplo. Olha como a gente pode pensar isso de maneiras diferentes. E por isso mesmo fica complicado. Só que o que a gente precisa quando está falando de questões difíceis e complexas? De paciência, de sensibilidade. Sim, acho importante mesmo a gente se debruçar um pouco sobre esses conceitos, essas diferenças, para ajudar a nomear as coisas e nomear as histórias, os diferentes episódios e subjetividades em cada caso. Já existem algumas divergências, inclusive nessas definições, quando se fala de abuso. Sim, a gente está falando de um ato de violência, tem uma relação de poder ali que o agressor exerce, um controle, uma intimidação, uma exploração sobre a vítima, que pode ser físico, pode ser emocional, sexual ou até financeiro. Tem como exemplos, né, a violência doméstica, o abuso infantil, a exploração sexual. É um ato de violência mais explícita. Ele pode ser mais físico ou ameaçador, de coerção, de força e causar traumas físicos e psicológicos. Entrando mais no campo do assédio, é algo que pode ser um pouco mais sutil, mais subliminar, menos explícito. Muitas vezes acontece com frequência, repetitivo, causa esse constrangimento, ou uma coisa que é mais leve, desconforto, uma intimidação, e que a gente vê muito em contextos sociais, profissionais, como assédio moral no trabalho, ou assédio sexual, ou comentários que são inapropriados na internet, ou perseguição, stalking, humilhações. Não precisa ser nada físico também, podem ser só falas. E no campo sexual, quando a gente pensa juridicamente, a gente está falando também de importunação sexual ou estupro, que aí não existe uma hierarquia, e o estupro também não é sinônimo de penetração. Esse é um grande senso comum também que precisa ser repensado. Abuso e assédio são violências que podem gerar grandes traumas na vítima. Então vai ser importante a gente abrir esse subtema do trauma também. E uma palavra que é muito fundamental para essa conversa que a gente está tendo, eu penso que é imposição. A gente está nesse campo do faz o que eu quero, faz o que eu mando. Eu faço com que você desempenhe o que eu quero através da coação ou do assédio. Eu não preciso me preocupar com os efeitos do que eu falo ou faço em você. E se a gente vai para o campo do abuso, a coisa fica ainda mais séria porque a gente está falando de uma usurpação do corpo alheio. A gente retira do outro a agência ou o domínio sobre o seu próprio corpo, entre muitas aspas aqui, claro. Mas a gente está nesse campo da imposição e da intrusão. E claro que isso vai produzir, como você falou, efeitos muito traumáticos. E aí vale a gente entrar mais na questão do trauma e puxar alguma coisa teórica, teoria do trauma, teoria da fantasia, enfim. Tem uma parte ali bem importante do estudo do Freud. A primeira teoria do Freud, na verdade, para explicar os sintomas histéricos é a teoria do trauma, que seria o vestígio psíquico de um episódio que é recalcado como uma defesa, né, para evitar essa dor psíquica e depois, mais tarde, começa a gerar alguns sintomas. Um único episódio de abuso pode ser tão traumatizante que transforma totalmente o nosso psiquismo. A teoria do trauma do Freud caminhou para a teoria da sedução e da fantasia, que é muito interessante, mas muito delicado e que se tornou também um tanto problemático, porque tem muita coisa na psicanálise mais clássica que nos provoca a enxergar ou que dá margem para muita interpretação errada com algum viés que coloca a culpa na vítima, que vai nessa linha de afirmar que a vítima também desejou, que existia um desejo inconsciente, que não foi bem assim, que a vítima fantasiou com muita coisa, ou o Freud trouxe a sexualidade infantil, colocou isso assim como uma discussão que foi muito polêmica e tudo mais, e afirmando que a criança é um ser sexual, mais livre, né, sem noção, dá para se intuir muitas vezes que, bom, então a criança é que seduziu o adulto. Tudo isso até pode ser
em alguma parte verdadeiro. Mas nada disso pode ser usado para desimplicar o abusador enquanto um sujeito que agiu de forma irresponsável, criminosa e desumana. Porque se uma criança age de uma forma mais erótica com um adulto, cabe ao adulto intervir, trazer a criança para civilização, fazê-la entender o que é um carinho e o que é uma estimulação sexual. O adulto vai ter que fazer ela diferenciar essas coisas. Essa é a confusão de línguas do Ferenczi, que é essa teoria de que existe uma violação psíquica causada por uma confusão de duas línguas, né? A linguagem da ternura da criança e essa outra da paixão do adulto. Então, se a teoria do Freud centralizou muito o desejo na criança e no conflito edípico, o Ferenczi é um que traz de volta a questão do abuso real, que foi até meio desprezado pela psicanálise, como se não fosse uma preocupação tão importante. É como se o Freud tivesse minimizado a importância do trauma real, do abuso real, em favor das fantasias inconscientes. O melhor exemplo disso é o caso Dora. A Dora era uma jovem de 18 anos que o Freud não soube lidar com o trauma sexual real que ela viveu, porque ele ficou muito fixado numa tentativa de investigar as fantasias inconscientes dela, que sim existiam, faziam parte ali da clínica e do caso dela. E ele foi muito criticado depois disso pela falta de empatia que ele teve. A Dora, inclusive, abandonou o tratamento e não resolveu os sintomas que ela tinha. Aqui a gente tá em um dos maiores vesperos da psicanálise, Lucas. Mas também nos ajuda a pensar em como não dá pra gente falar desse tema com apenas um autor. Aliás, não dá talvez nem pra gente falar sobre esse tema só na psicanálise. A gente precisa convocar vários outros campos pra gente conseguir articular e pensar, inclusive, em formas de atravessamento. E muito menos só com autores homens também. Já basta 2 homens falando sobre esse assunto, não é mesmo? Mas talvez esse seja um ponto muito fundamental, que é, eu tenho uma impressão de que os homens falam pouco sobre isso. Falam um pouco sobre essa gramática que a gente está tentando construir de assédios e abusos. E isso é o que você fala no episódio do Conflitos do Masculino, que é o homem tem muita dificuldade de falar. E o que a gente pode fazer com o trauma, se não, pelo menos, começar a falar sobre ele? Eu sou da hipótese teórica, assim, de que o trauma é uma mistura de não conseguir esquecer e também não conseguir lembrar. E por não conseguir lembrar, tem uma passagem aí do lembrar pro falar. Falar sobre, colocar em palavras, deixar os afetos aparecerem e escolherem os significantes que a gente vai usar para trazer para a linguagem algo que é indizível. E aí vem um processo catártico, tem com certeza um caminho onde você se sente mal por lembrar e falar, e tem o se sentir bem também. Dá até para pensar numa curva de sofrimento perante a lembrança de um episódio traumático, de movimentar um sofrimento que está cristalizado e voltar a libidinizar uma parte do corpo, muitas vezes, que ficou ferida. Porque a verdade é que se a gente lembra de um abuso, se a gente já lembra, a gente já sofre. O sofrimento já é real. Então, falar a respeito pode ser um alívio. Depois de um sofrimento inicial em ter que mexer com aquilo, vem uma descompressão, vem um descarrego, inclusive de afetos negativos. Ódio, raiva, tristeza, nojo, culpa, vergonha, todos esses, e a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Por mais controverso que seja, assim, tem algumas coisas do pensamento do Van der Kolk que também são interessantes de pensar no trauma como algo que está fisicamente gravado no nosso sistema nervoso, mais como uma cicatriz do que como uma história, porque uma pessoa ela pode mentir, mas o seu corpo não mente. Tem algo ali na memória corporal do seu sistema fisiológico que pode até explicar, de certa forma, por que vítimas de trauma tão frequentemente retornam a situações em que a experiência traumática talvez aconteça, o que Freud olharia por um campo da compulsão pela repetição. E que aqui ele traz essa ideia de trauma junk, de uma dependência num efeito ali de opioides endógenos que são provocados no seu corpo pela adrenalina e depois pelo relaxamento, enfim. Tem aí um sequestro da mente, como ele vai dizer no livro O Corpo Guarda as Marcas. E aí quando um trauma é pouco elaborado, essa dinâmica interrelacional de um trauma pode se repetir, porque fica quase que um centro gravitacional, puxa tudo de novo
que aparece para aquele conflito original. E aí a gente confunde as situações, a gente confunde as pessoas. Elas podem ser parecidas, mas elas não são iguais. Só que quando a gente fica colado demais num afeto, numa imagem, numa memória, a gente não enxerga o que está diante da gente. E inclusive talvez a gente faça sim algumas coisas se repetirem, que é aquele texto tão fundamental do Freud, recordar, repetir, elaborar. O que não é bem elaborado e simbolizado a gente repete para tentar encontrar sentido. Mas de novo, as histórias nunca são iguais, os personagens também não. Só que tem uma coisa, né, que hoje em dia se faz muito, que é, por exemplo, lista de red flags. Só que essa bandeira vermelha, ela é um sinal importante, mas não é uma evidência. Não é porque em um relacionamento abusivo existia um certo tipo de comportamento que isso vai necessariamente configurar outro relacionamento abusivo com outra pessoa se aquele comportamento aparecer de novo. Existem comportamentos e comportamentos, mas para a gente não generalizar. E é muito capaz de você mesmo provocar ou incorporar esse comportamento porque é uma dinâmica que já é conhecida para você, mesmo que isso gere sofrimento. Bom, e aí os motivos para isso são muitos, não dá para a gente generalizar, então, de novo, tem que ser olhado com delicadeza e com tempo, caso a caso, em uma análise bastante profunda. Você usou essa expressão, Lucas, do sequestro da mente, e eu fui longe pensando nela. Porque quando a gente está falando sobre um abuso infantil, por exemplo, tem algo muito comum da gente dizer que é como é nesse momento que a criança perde a infância. Ou a infância lhe é sequestrada, exatamente pela imagem que você convocou antes de como algo que ela não tem condições de receber é inserido, é imposto, e isso gera uma confusão muito grande. E quando a gente está falando de abuso de uma forma geral, a corporeidade é sequestrada, a sexualidade é sequestrada, como se o sujeito vítima não tivesse mais direito, ou mesmo um certo domínio ou uma intimidade com essas partes de si. E aí eu fico pensando também no sequestro da imagem do corpo, da possibilidade de inclusive o sujeito representar o próprio corpo. Porque o sujeito que sofre o abuso geralmente vai ter muita dificuldade de lidar com a agência em relação ao próprio corpo, de usar, de exercer, de sentir o próprio corpo. E de estabelecer limites, inclusive, do que o próprio sujeito faz com o próprio corpo. Não sei se você experimenta isso também, Lucas, mas na clínica é muito impressionante como casos de abuso geralmente estão muito ligados a distúrbios de imagem. Até porque a sobrevivência do sujeito em relação ao abuso geralmente só consegue ser operada com mecanismos psíquicos muito primitivos e arcaicos, exatamente nesse campo do sequestro, como a clivagem e a dissociação, que são duas ideias muito importantes para o pensamento do Ferenczi que você foi buscar e eu acho definitivamente um aporte teórico fundamental para a gente discutir essas questões. Mas o Ferenczi falava da clivagem como livrar-se daquilo que incomoda. E o preço disso é se livrar de uma parte de si. E aí o custo dessa operação é o abandono total da coerência. O sujeito se acostuma a sacrificar partes de si. Se acostuma a não ter acesso ao corpo, à infância, à sexualidade, a não poder pensar sobre isso. E aí olha como é curioso. Se o abuso e o assédio geralmente são negados pelo meio social de uma forma geral, isso também vai ser negado dentro do próprio sujeito. É como se a criança se tornasse uma espécie de escrava psíquica do adulto, sofrendo essa clivagem que você está falando, essa dissociação, esse isolamento, o que pode levar à formação de um falso self também, porque aí você existe para satisfazer o outro e você vai se distanciando do seu self verdadeiro que ficou estagnado num momento muito importante do seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a dissociação ela é meio que fundamental para o sujeito não enlouquecer. Sim, sobreviver, né? E isso vai produzir um estado iminente de loucura, porque a contenção de tudo isso, ela é contínua. Ela não é algo que se resolve, se enterra alguma coisa. É como uma barragem que tem que ser mantida ou feita a manutenção dessa barragem frequentemente ou continuamente. E isso produz uma ruptura entre corpo e mente, entre o sujeito livre e o sujeito preso, que é essa imagem que você acabou de trazer. O sujeito para de se enxergar como agente do próprio corpo.
uma parte da subjetividade ou do próprio corpo vão ficar exatamente prisioneiras, como você falou. E aí, essa imagem que você falou de ficar preso do adulto é exatamente porque o abusado geralmente internaliza o abusador. E aí é muito frequente que a gente escute, inclusive, casos de pessoas que foram abusadas e que desempenham comportamentos abusivos. Esse abusador internalizado que segue agindo, reproduzindo uma lógica de usurpar, de perseguir, de violentar. Tem um texto muito polêmico do pianista inglês, o James Rhodes, que chama Instrumental. E é muito bom para a gente pensar nos efeitos do abuso. Que ele fala assim: se a gente compara a vida a uma corrida, a uma maratona, o abuso sexual na infância tem o claro efeito de fazer com que, na linha de partida, uma das suas pernas seja removida e alguém coloque nas suas costas uma mochila cheia de tijolos. E aí, em outro trecho, ele diz que o ato físico do estupro que ele sofreu na infância e na adolescência, sempre que acontecia, parecia que ele deixava para trás um pedaço de si. Até chegar num ponto em que ele se dava conta de que praticamente não sobrou nada dele, porque esses pedaços eles não voltam com o tempo. Eu penso que essa imagem é muito boa para a gente descrever não só a infância, mas em qualquer etapa da vida, em como uma parte do sujeito é removida à força e o peso se torna insuportável. E aí é muito difícil reconquistar a estabilidade. Tem esse movimento duplo, então, do abuso, que é arremessar um fardo enorme e retirar a capacidade de elaboração e simbolização ao mesmo tempo. Para a gente expandir as nossas linhas de pensamento, a gente convidou a Mili Lacombe. Ela é comentarista cultural, jornalista, escritora e roteirista. Faz vídeos muito legais nas mídias sociais. Vamos escutar um pouco. Eu acho que o feminismo, ele traz a consciência de que é uma questão social, de que não aconteceu nas nossas vidas porque a gente errou, porque a gente estava com a saia muito curta, porque a gente estava andando na rua num horário errado, porque a gente bebeu muito, porque a gente aceitou ir com o pai da nossa amiga para o quarto, sozinhas. Ele dá a dimensão do social, e na hora que ele dá a dimensão do social, ele faz a gente narrar o nosso sofrimento de um outro jeito. A gente olha para o lado e entende que outras mulheres passaram pelas mesmas coisas. E começa a entender que a gente precisa não de tristeza, mas de raiva organizada, como sugeriu a Audre Lorde, para sair desse estado de coisas. E acho que a diferença entre adulto e criança, comigo, por exemplo, comigo aconteceu a primeira vez quando eu tinha 11 anos. Eu sabia que o que estava acontecendo foi o pai de uma amiga minha que me levou para o quarto. Algumas vezes, isso não está claro na minha cabeça, eu apaguei isso da minha memória. Eu não lembro quantas vezes, mas eu tenho a memória bem nítida de uma das vezes. E o que ele fazia comigo naquele quarto. E eu sabia que não estava certo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair. Já adulta, eu tinha um outro entendimento óbvio do que estava acontecendo, mas ainda assim eu não consegui sair também. Eu acho que essas marcas de criança, talvez elas fiquem mais fundas, elas são mais difíceis da gente alcançar e trazer para fora. Porque o que acontece na prática é que mesmo pessoas com muito letramento a respeito do que é a cartilha de um relacionamento abusivo, têm muita dificuldade para entender quando elas estão dentro de um relacionamento abusivo. Eu acho que a história dos relacionamentos abusivos, ela é melhor contada pelas pessoas que estão fora dele e enxergam. Eu consigo enxergar com muita facilidade quando uma amiga ou um amigo está dentro de um relacionamento abusivo, mas recentemente eu vivi um e eu não enxerguei. Eu não enxerguei. Eu desconfiei, mas eu não quis ver. Então, eu acho muito importante que a gente esteja começando a se questionar a respeito do que são os relacionamentos abusivos, quais as técnicas de abuso dentro de um relacionamento desse tipo e como a gente pode sair. Mas como tudo na vida, depende muito da nossa rede de afetos, para que a gente primeiro veja, para que a gente enxergue e, uma vez vendo, consiga ferramentas, tecnologias para sair. Porque não é fácil, mesmo depois de enxergar, encontrar tecnologias para sair. E o feminismo oferece.
Ele não só faz a gente enxergar, como ele oferece caminhos de fuga, rotas de fuga. E depois, rotas para que a gente ajude outras pessoas a escaparem. Como todo o trauma do abuso sexual, se ele não é elaborado, ele vai ser uma âncora afundando a gente, sem nem que a gente saiba por que que a gente está se afogando e sem que a gente entenda que águas são essas que estão fazendo a gente se afogar. A partir da ideia de que é um problema social, então não aconteceu só com você, e a partir da ideia de que você, narrando a sua dor, você pode dar contornos a ela e, com isso, ir para a superfície, eu acho que tudo muda. O feminismo é bizarro por isso. Ele faz a gente enxergar que águas são essas que estão afogando a gente. Ele corta essa âncora que está deixando a gente se afogar. E aos poucos a gente vai indo para a superfície. E quando a gente chega na superfície, a gente olha para o lado e vê uma multidão de mulheres e de outras pessoas que já foram abusadas. E a gente cola um trauma no outro. E aí a gente fala: eu não saí ainda, mas eu sei como sair desse lugar. E se a gente não elabora, a gente cai num lugar de muita amargura, de muita tristeza, de muito rancor. E eu costumo dizer assim que de todos os sentimentos, amargura e rancor são os piores, porque eles não levam a gente a lugar nenhum. A raiva é muito poderosa e o feminismo, ele é um letramento da raiva. Ele é uma linguagem da raiva. Ele é essa ferramenta de luta. A gente viu o muro e o feminismo dá as armas para a gente derrubar aquele muro. Porque a ideia da luta feminista não é que a gente necessariamente supere nossos traumas. Nossos traumas estão aqui, a gente vai ter que cada uma de nós superar da maneira que for. A ideia é que nunca mais mulheres e outras pessoas passem por isso. A luta, ela fica mais bonita quando a gente entende, a gente não está lutando para a gente. Tem aquele, uma vez eu ouvi, né, um ditado que eu acho que é africano, que é assim, é muito bonita a ideia de que você vai plantar uma árvore porque um dia você vai poder se descansar na sombra dela. Mas é mais bonita ainda a ideia de que você vai plantar uma árvore sabendo que não é você que vai usar aquela sombra. Alguém que ainda está nascendo vai deitar naquela sombra. Movimentos como o Me Too, eles foram revolucionários à medida em que eles ofereceram um campo de possibilidades para que muitas mulheres conseguissem coragem, espaço, vísceras para tornar pública a nossa história. Ele não é só um campo de alegria e felicidade a partir do momento que a gente consegue falar, olhar para o lado e ver que tem outras histórias como a nossa, a gente dá as mãos e vai alegre para a vida. Não é isso, porque na hora que a gente fala, a gente revive. Tem histórias muito antigas. Por exemplo, toda vez que eu conto a respeito do meu abuso, aos 11 anos, eu volto para ele. Vem uma raiva muito grande. O meu abusador já morreu, mas a quantidade de noites que eu coloquei a cabeça no travesseiro pensando em como eu poderia matar ele, foram várias noites, várias noites. Então, essa dimensão de violência, se não for organizada, ela pode envenenar a gente que sente tudo isso, sabe? Então, é preciso navegar por essas águas com muito cuidado. E também porque na hora que a gente se expõe, a sociedade se volta contra a gente. Uma sociedade patriarcal, ela está absolutamente armada para silenciar a gente toda vez que a gente levanta a mão e diz: aconteceu comigo. A gente tem casos e casos que falam sobre isso. Então, eu acho que é inevitável, é o único caminho que a gente pode percorrer, mas ele não é um caminho sem espinhos. Como diz o Ailton Krenak, quando a gente está na frente de um deserto, só resta a gente atravessar, dar o primeiro passo. E eu acho que a gente está na frente desse deserto e a gente já deu os primeiros passos. A gente agradece bastante a participação da Mili. Nossa fala é muito corajosa e que nos provoca a ter que relembrar algumas coisas bastante básicas, mas muito reprimidas e nem tão básicas para muita gente. Da mecânica social que a gente sabe que existe, historicamente, culturalmente, de que a mulher foi e continua sendo muitas vezes ensinada a não demonstrar o seu desejo. Então, quando o assunto é tesão, quando envolve interesse sexual, é possível que ela diga não, mesmo quando quer dizer sim. O homem, por sua vez, é ensinado a ignorar e desafiar esse não, como se o não de qualquer mulher fosse sempre um sim disfarçado. Existem, sim, mulheres
e mães que são abusadoras, principalmente em aspectos mais da violência física ou psicológica, que são as tantas histórias de maus tratos que a gente conhece e se depara muito na clínica. Mas a gente sabe que a grande maioria dos casos de abuso e assédio vem de homens. E isso passa por um grande desafio de reconstrução da masculinidade. Que ego masculino é esse que é tão frágil que não consegue lidar com uma negativa do outro? Esse ego de um homem que está hiper identificado com o grande mito da virilidade, de acreditar que vai conseguir sempre tudo, independente da vontade do outro. E a gente está falando de homens héteros, mas a gente também está falando de homens gays. E isso é uma coisa que começou a se falar mais abertamente, recentemente. O homem gay que assedia numa festa, num banheiro, no transporte público, que assedia o motorista de aplicativo que está trabalhando. E aí por que é assédio? Porque esse cara está numa posição subalterna ao passageiro que é o cliente. E aí esse homem que é assediado ou importunado, seja ele gay ou hétero, isso não interessa, também vai ter muita dificuldade de assumir isso, até para si mesmo, porque é uma posição mais atípica para o homem. Isso de se queixar de ter sido tratado como um objeto sexual. O mais comum é esse homem que é assediado, ele pode fingir que se sentiu lisonjeado, ou alegar que isso não incomodou, até porque a gente não vê muito os homens se permitindo ocupar um lugar frágil e vulnerável, de quem não conseguiu se defender. E porque existe esse pressuposto de que o homem é um sujeito que tem que estar sempre pronto para o sexo, não pode negar fogo. Mas depois a ficha pode cair. Isso acontece, e aí vem uma série de afetos em relação a esse episódio que não se tornaram nem inconscientes. Raiva do outro, o que pode abrir precedentes de homofobia, nojo, ou raiva de si por não ter reagido, medo que aconteça de novo, vergonha que alguém fique sabendo, que façam bullying com ele, enfim. O que a gente tem que pensar é que todo corpo tem limites que precisam ser respeitados. Não importa o que você, a roupa que você tá. Bom, o carnaval tá aí para nos ajudar de uma forma muito extrema a recordar desses limites. E você tinha falado antes, né, André, dessa imposição, da coação, que é. Eu me pergunto assim, se a gente tá perdendo um pouco esse tato, o tato subjetivo mesmo. E aí a gente apela pro tato físico de uma forma mais tática, que muitas vezes é invasiva e inapropriada. Ou mesmo essa história de sair enviando nude não solicitada, sabe, sem claquete, sem contexto. Ou esses episódios de se aproveitar de pessoas que estão num estado inconsciente, dormindo, ou drogada, ou drogar a pessoa propositalmente para cometer esses crimes. Bom, tem a história horrorosa da francesa que foi estuprada por muitos anos pelo marido e outras dezenas de homens. Então, atrocidades à parte, tem uma boa questão que gira em torno de tudo isso, que é sobre educação, educação sexual e a nossa relação com a pornografia, que é a nossa grande escola. E aí, como pensar melhor na relação de conversa e transparência que a gente tem que ter com crianças, com adolescentes, de poder falar abertamente sobre o seu corpo, sobre o corpo do outro, de estabelecer o que pode e o que não pode fazer, ou deixar o outro fazer, e o que pode ou não pode falar sobre o outro, sobre o corpo do outro, ou deixar o outro falar também. Nossa, Lucas, tanta coisa que você falou que me fez pensar. Especificamente isso que você disse sobre deixar falar. Porque a Milly trouxe no depoimento dela aquela imagem da âncora e de como o feminismo ou os feminismos ajudam a romper a corrente dessa âncora e deixar que o sujeito vá para a superfície para ver que tem uma série de outras pessoas que também passaram por experiências traumáticas difíceis e que estão exatamente nesse campo. E aí, juntando isso que você disse e o que ela falou, me veio a imagem de que não dá pra gente falar debaixo d'água. A gente precisa exatamente conseguir respirar. E a gente precisa, inclusive, do outro para poder apontar e nos ajudar a navegar algumas dessas situações. E como a gente fala aqui, Lucas, não existe sujeito fora da cultura. E é no caos da cultura que geralmente são forjadas as nossas fantasias. E na cultura que a gente habita, uma das fantasias inconscientes mais fundantes é a de que o homem é superior à mulher. Uma ideia de masculinidade que exige provas permanentes. A invasão,
o submetimento, o assédio, o abuso, o estupro. É aquela história que a gente escuta de muitas mulheres estupradas por seus maridos, em que elas dizem: "Ele queria repetir o que ele via nos filmes pornô". A Vera Iaconelli publicou um texto muito interessante na Folha, que o título é "Por que o homem comum estupra?", em que ela fala dessa dimensão coletiva do estupro. Porque é como se o estupro fosse uma interlocução com a comunidade masculina, mesmo que uma interlocução imaginária. É uma prestação de contas aos companheiros reais e virtuais. É uma reafirmação de que a ideia de masculinidade é construída em cima da hierarquia e do submetimento. Lá no É Só Sexo, o Darian Leader vai inclusive articular uma ideia muito lúcida sobre como a sexualidade de muitos, mas muitos homens, vai se construir em cima de um desejo de vingança da posição de assujeitamento. A gente é resultado de uma relação muito desigual de poder. Os nossos cuidadores, durante muito tempo, fazem o que quiserem com a gente. A gente fala do cuidado, claro, numa lógica de responsabilidade, de afeto, de carinho, mas tem uma quantidade imensa de atravessamentos, de submetimentos que vão sendo armazenados no nosso inconsciente. E aí muitos homens vão extrair o prazer de uma identificação com o lugar de superior. E como bem nos ensina o binômio sadismo-masoquismo, um jogo projetivo muito traiçoeiro de sentir prazer com a dor e com o suposto prazer sentido pela vítima. E aí você falou disso de não poder falar, não conseguir falar. E o que eu penso é que nesse campo do abuso, muita coisa também está colocada no não dito. Sabe, naquele sentido de ele ou ela diz que não quer, mas na verdade eu sei que quer. E aí a gente volta naquela ideia de usurpação. Porque é uma usurpação do limite. O outro diz, ou intervém, ou se nega, mas eu passo por cima disso mesmo assim. A gente pode puxar uma questão aí que eu fiquei pensando também de falar sobre perversão, desse exercício exagerado e desmedido de poder, de controlar o outro, e que está baseado em crenças, como você falou, misóginas, autoritárias, mas que são injustificáveis. E esse é um lugar que o sujeito abusador ocupa, do qual ele não quer sair. Se a gente pensa na perversão como uma estrutura psíquica, bom, o problema é que, infelizmente, o sujeito perverso raramente vai buscar terapia ou análise, ainda que ele sofra, mas é um sofrimento diferente. O mecanismo da perversão é o que Freud vai chamar de denegação, que não é aquela grande recusa da lei que existe na psicose, mas reconhecer que a lei existe, mas se sentir acima da lei. Então é verdade, existe uma lei, mas ela vale para vocês, não para mim. E esse gozo do perverso está em levar vantagem sobre o outro. É uma saída estratégica que, para criar defesas contra a própria angústia, o sujeito produz angústia no outro. Não sei se adianta muito a gente se aliviar com isso, mas dá para pensar que o perverso não é tão livre assim quanto parece, porque ele é escravo do fetichismo, ele é movido pela angústia e não pelo desejo de prazer. E assim, de jeito nenhum, todo sujeito abusador é um perverso típico, como a gente está colocando aqui. A maioria dos abusadores provavelmente são neuróticos mesmo. Mas assim, suspendendo um pouco, talvez até essas estruturas, nomenclaturas e classificações, eu acho importante a gente pensar nessa nomeação definitiva de abusador, mas pensar também no abuso como uma posição que grande parte de nós, em algum momento, pode assumir. Sabe aquela história assim de meio meme que se fala hoje, que é talvez eu seja normal demais por um namorado tóxico e tóxico demais por um namorado normal? Porque é a delicadeza que a gente estava falando. Esses limites do abuso, eles são de alguma forma relativos. Eles são de alguma forma subjetivos. Eles variam conforme a cultura. O que não era abuso antes, hoje pode ser. Ou em outra cultura, varia muito. Varia conforme a pessoa. Varia até conforme o seu momento de vida. Diante de um mesmo comportamento sexual de alguém, em um dia você pode se sentir muito ofendido e importunado, e no outro dia, ouvindo de outra pessoa, isso pode não te abalar, ou ainda pode até te excitar. Então tem muita nuance. E obviamente essa necessidade de diálogo, do respeito ao sim e ao não.
e da gente conseguir respeitar também os nossos próprios nãos, os nãos internos, né? Pois é, né, Lucas, mas é difícil a gente não cair na tentação de pensar na perversão quando a gente está falando sobre casos de abuso. Você citou esse episódio muito estarrecedor da Gisele Pelicot, talvez um dos mais estarrecedores que a gente tem a notícia, pelo menos nos últimos anos. Ela descobrir que era drogada pelo marido e estuprada por mais de 50 homens. Mas para além da barbárie desse caso, onde a gente localiza psiquicamente esse marido? E, inclusive, se a gente pensar na perversão como um prazer desmedido e sem mediação da dor alheia. Ou seja, precisa inclusive dopar, que é para romper ou silenciar qualquer barreira possível e extrair prazer disso, dessa posição de vulnerabilidade. Mas para além da barbárie desse caso e da dor dessa mulher, o que me parece muito fundamental é a força que ela tem de estar na frente das câmeras, de falar sobre tudo isso publicamente, inclusive de manter o sobrenome de casada, teoricamente o nome do marido, sabe? Ela renunciou ao direito ao anonimato e eu penso que é uma tentativa de transferir pelo menos uma parte da vergonha de volta para os acusados. A decisão dela de tornar tudo isso público com o nome que veio do marido é um sinal para mim de que ela recusa o lugar de vítima passiva. Eu não estou dizendo que toda vítima de abuso tem que se colocar publicamente. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu fico pensando nesse caso como uma tentativa que ela está fazendo de tentar expulsar o Dominique de dentro dela, de retomar as palavras. É um antídoto contra uma espécie também de retorno do desmentido, convocando outro conceito fundamental do Ferenczi, que, resumindo bastante, muitas vezes pessoas que se sentem vítimas ou que atravessam esses episódios traumáticos acabam sendo desmentidas, inclusive por pessoas próximas, que é um mecanismo muito forte de retraumatização, porque vai descreditar a percepção, o sofrimento, a própria condição de sujeito de quem vivenciou a situação traumática. E aí quem acaba sendo desmentido não é o evento, mas é o sujeito inteiro. Porque quando o sujeito é desmentido, a cena traumática volta. E o direito à palavra e simbolização do sofrimento é de novo roubado ou sequestrado. É meio por aí que eu enxergo a Gisele nesse momento e essa tentativa de colocar a público. E pegando o que você tinha dito anteriormente, Lucas, a gente também sabe que uma das dimensões mais difíceis do traumático é conseguir falar sobre o traumático. E quando a gente não consegue elaborar, a gente repete. Tem uma história que eu acho muito impressionante que o Edouard Louis, o escritor francês, descreve sobre a mãe dele, nesse projeto tão ambicioso de autobiografia que ele tem. No livro Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, ele conta a história da libertação da mãe dele, que lutava pelo direito de ser mulher contra a não existência que era imposta a ela pelo pai do Louis. E como essa mulher sobreviveu àquilo que deveria ter destroçado ela. Ela consegue bancar uma separação muito dura e, tempos depois, ela se envolve com outro homem e passa novamente a ser submetida à degradação. E aí é um outro livro em que o Edouard Louis vai descrever, no Munique se Liberta, como essa mulher vai precisar de muito apoio, muita força para conseguir atravessar o traumático que se repetiu. Ele tem uma perspectiva muito interessante sobre como é difícil a gente interromper circuitos e ciclos de violência. Como um dos princípios básicos da violência é a repetição e é o silêncio. Não é por acaso que a violência é tão recorrente no Brasil. A gente só consegue combater violência com mais violência e não necessariamente com palavra e com lei. O Derrida, o filósofo francês, vai trazer uma ideia de espectralidade. Ele diz que existem espectros na nossa vida, algo que anula a posição entre o presente e o ausente. Um espectro é uma espécie de fantasma, né? Alguma coisa que existe e não existe. E a violência é um pouco isso, uma assombração. E olha como o abuso está nesse campo. A gente fala inclusive de o abuso, como se a gente fosse limitar a um único episódio, como se tivesse fim. Mas a verdade é que geralmente, como tudo no campo traumático, a gente experimenta uma cadeia de abusos. E o abuso e o assédio vão se diluindo e se apresentando em vários campos da nossa vida. Nas relações, no trabalho, na família, nas mídias sociais. E a parte mais difícil
dessa vivência é interromper o próximo capítulo. É superar a sensação de que a ausência dos abusos, na verdade, está nos indicando que tem uma incidência prestes a acontecer. O próximo episódio está logo ali. Essa é a sintomatologia do estresse pós-traumático. Está prestes a acontecer e eu não consigo sequer falar sobre isso. E para a gente aprofundar ainda mais a complexidade desse tema, vamos escutar a Ana Laura Prates. A Ana Laura é dona de casa, mãe, psicanalista do campo lacaniano, escritora e está por trás do podcast Ouvindo Vozes. Falar de abuso a partir da psicanálise sempre impõe um desafio que é a interface entre a noção de sujeito com a qual a psicanálise trabalha e a questão social e política envolvida nesse debate. Durante algum tempo, a gente aprendia que haveria uma oposição entre a chamada teoria do trauma, elaborada pelo Freud, que a neurose seria provocada por justamente uma cena de abuso sexual sofrida na infância, e que depois teria sido substituída pela noção de fantasia inconsciente. E se supunha que esse avanço, digamos assim, da teoria a partir da escuta clínica dos casos significaria que o sujeito, o paciente ou a paciente, teria inventado a chamada cena de sedução ou a cena de abuso. E no fundo nunca houve essa oposição, porque a noção de realidade com a qual a psicanálise opera é uma noção extremamente sofisticada que implica em não haver exatamente uma separação absoluta entre o que acontece na realidade material, objetiva, e o que acontece no mundo da fantasia. Significa que nós sempre estamos interpretando os acontecimentos a partir da nossa subjetividade, o que de modo algum implica em afirmar que os fatos e acontecimentos não tenham ocorrido com aquele sujeito em questão. Então, o primeiro ponto que precisa estar bem claro é que não há oposição entre trauma e fantasia. Primeiro porque, num certo sentido, o encontro com o sexual ele sempre é traumático, mesmo que não aconteça algum abuso concreto, estrito sensu, porque o psiquismo nunca consegue simbolizar completamente toda a experiência do encontro com o sexual. Nós não temos palavras suficientes para dar conta de elaborar esse encontro que a um só tempo provoca uma experiência de satisfação, de gozo e ao mesmo tempo mal-estar, ao mesmo tempo incompreensão. E por outro lado, qualquer experiência humana sempre é uma interpretação, digamos, da experiência, e cada sujeito vai entender, vai experienciar de uma maneira diferente. Um outro ponto importante que a psicanálise traz é que qualquer experiência traumática, qualquer experiência de abuso, sobretudo abuso sexual sofrido na vida adulta, ele sempre vai remeter a alguma experiência do infantil e do encontro com o sexual na infância, mesmo que não tenha sido uma experiência concretamente abusiva na infância. A experiência atual, ela vai dialogar com outras experiências da infância que, de alguma maneira, constituíram a subjetividade desse sujeito que está passando por essa experiência atual. Essa foi uma das grandes descobertas também do Freud. A partir de um determinado momento, ele não trabalha mais com uma oposição entre neuroses atuais e neuroses de defesa, que seriam essas neuroses construídas na infância, e passa a considerar que, no fundo, todos os sintomas neuróticos de alguma maneira remetem à infância. Então isso também é algo muito importante, a gente levar em conta que os abusos que acontecem na fase adulta, eles atualizam outras experiências que muitas vezes estão recalcadas, que o sujeito não lembra,
mas que estão ali de alguma forma operando ativamente nas experiências atuais. Um outro ponto que eu considero bem importante é esclarecer que existe uma diferença entre ser vítima de um acontecimento traumático, seja ele sexual, um abuso psicológico ou uma situação violenta de qualquer outra ordem, mesmo violências sociais, traumas, por exemplo, de guerra, com os quais Freud trabalhou muito. Então, a diferenciação entre ser vítima de um ato violento, de uma cena violenta, e a vitimização. A vitimização, que é uma manifestação neurótica de se desimplicar dos acontecimentos que acontecem na vida, quaisquer que eles sejam. Durante muito tempo, se convencionou de alguma forma que uma análise precisaria levar o sujeito a se implicar nos acontecimentos, mesmo nos acontecimentos traumáticos. E isso não deixa de ser verdade. Nós que trabalhamos com a clínica sabemos que essa é uma parte importante do tratamento, até para o sujeito poder elaborar e sair e conseguir se desvencilhar daquela cena traumática e não ficar vivendo eternamente na cena da violência ou na cena do abuso, porque esse é o grande ponto. A cena do abuso, a cena traumática, ela não se resume ao momento em que ela aconteceu, ela se perpetua na vida do sujeito, e isso é o que causa a maior quantidade de transtornos e de dificuldades para o sujeito lidar e viver com essa situação, como se ele ficasse num eterno estado de expectativa de que aquilo pudesse voltar a acontecer. Então, poder reviver a cena simbolicamente, elaborar, processar e conseguir sair da cena é algo muito importante num processo de análise. Mas a gente não pode confundir essa defesa neurótica da vitimização com, em contrapartida, ajudar o sujeito a se reconhecer como vítima. Isso também é muito importante, porque existe uma dificuldade, digamos, narcísica de se reconhecer como vítima. Se reconhecer como vítima é uma coisa muito difícil, não é algo fácil, porque narcisicamente ninguém quer reconhecer que foi usado, que foi abusado, que foi enganado, que foi muitas vezes manipulado, quando a gente está falando de abuso psicológico, por exemplo. Então, essa sutileza de poder ajudar na clínica sujeitos que muitas vezes até aceitam situações e se perpetuam em situações de abuso, justamente por não conseguirem reconhecer que são vítimas. E também na tentativa de salvar muitas vezes o agressor, entre aspas, porque é muito comum que o agressor seja alguém conhecido, alguém por quem o sujeito tem uma relação afetiva, tem uma relação ambígua, tem muitas vezes uma relação de dependência emocional. Então, essa é uma condução clínica que eu considero bastante relevante também. Em relação ao uso das mídias e das redes sociais para denúncias de abuso, eu acho que a primeira coisa que precisa ser levada em conta é o componente político. As vítimas de violência, de abuso, elas têm todo o direito de vir a público, de denunciar, porque, em geral, as vítimas são mulheres e a gente sabe que as mulheres foram silenciadas, quando não estigmatizadas, quando não culpabilizadas pela própria violência sofrida. Então, enquanto um instrumento de luta e de visibilidade e de poder dar voz a quem historicamente sempre sofreu violência e teve que se calar, esse ato de vir a público, poder falar da violência sofrida, correndo o risco, inclusive, de ser revitimizada, porque muitas vezes, em geral, as mulheres que sofrem abusos e violências, elas são acusadas de histeria, são acusadas de estarem inventando, são acusadas de serem falsas denúncias e, na maior parte das vezes, as denúncias são verdadeiras. Existem já estatísticas em relação a isso. A ocorrência de falsas denúncias é desproporcionalmente inferior às denúncias verdadeiras.
Então, eu acho que é um instrumento político muito importante. Evidentemente que não se trata de fomentar políticas de cancelamento ou fenômenos de massa que acabam condenando pessoas antes de verificar se o fato realmente aconteceu. Então, a gente tem que tomar o devido cuidado em relação a isso, mas sem tirar o direito de uma população que sempre sofreu calada poder usar um instrumento potente que existe hoje para poder denunciar a violência sofrida. Agora, as questões subjetivas que estão em jogo, quando isso vem à tona, precisam também ser tratadas num outro nível que não no nível público. Então, a gente está aí numa interface entre público e privado que é muito delicada e que precisa ser tratada com a devida cautela. Muito legal escutar a Ana Laura trazer esse olhar bem psicanalítico de como a psicanálise também nos ajuda a lidar com essa rede de ambivalências, porque tudo complica radicalmente, ainda mais quando os casos acontecem dentro do ambiente familiar, que é a grande maioria dos casos. E aí a gente tem esses afetos e relações que são contraditórios, né? O abusador não é um estranho, mas alguém que a gente gosta, alguém que a gente admira, que a gente confia ou confiava, que a gente ama. Ou como diz a Bell Hooks, onde há abuso é porque a prática amorosa falhou. E o que a gente pensa às vezes é até que assim, não, mas um amor verdadeiro ou incondicional, ele exige que eu possa perdoar um abuso. Isso vai mostrar que meu amor é mais forte. Ou será que o amor nos torna fraco, então? Como é que a gente vai continuar amando, mesmo apesar de sofrer um episódio de abuso ou muitos episódios? E aí vira esse terrorismo íntimo, que a gente fica, bom, a gente consegue então parar de amar? O que tem pra fazer nessa hora? Você denuncia, você tenta perdoar, você rompe, corta os laços. Como que pode existir isso de amar um abusador? Ou de sentir dor, mas também sentir algum nível de prazer? São afetos muito conflitantes e que vão criando essa cisão psíquica aí no sujeito, que a gente já falou. E aí eu queria retomar o título do episódio e falar mais sobre o silêncio, ou o silenciamento, como você falou um pouco atrás, André, ou esse segredo. E aí como essas operações vão gerando mais culpa e mais vergonha na vítima. Culpa por ter tido alguma parte nessa história, ou por talvez até ter sentido algum tipo de prazer, ou por ter achado que provocou o outro, mas assim, Ou mesmo por falar sobre esse assunto e provocar algum tipo de desconforto ou de desmonte. exato, porque aí tem os possíveis efeitos também dessa revelação, dessa exposição, que podem ser tão assustadores que a vítima pode achar até menos pior permanecer numa situação de abuso. Tem o medo, né? Tem as ameaças, o abusador pode ameaçar a vítima com chantagens, que se ela contar pra alguém alguma coisa vai acontecer. E junto com a culpa, com o medo, tem a vergonha de que isso pode manchar a sua imagem ou também manchar a imagem do abusador, que é alguém talvez da família, alguém que é importante, alguém, como é que você é a pessoa que vou revelar pra todo mundo e talvez de alguma forma quase que tentar destruir a vida dessa pessoa, porque ela parece que destruiu a minha. Ou destruir a família. Sim, a instituição, ou perder o emprego. Tem esse conceito do quid pro quo, que é essa frase latina assim que diz que é algo que é dado ou recebido em troca de alguma coisa. Então, você consegue um emprego, mantém o emprego se você fizer isso, se você topar isso, se você não contar, e aí começa uma grande manipulação. Então, as consequências psíquicas ou reais, né, na vida concreta de uma vítima são muito vastas, mas eu acho que tem alguns estereótipos que a gente tem que questionar com relação às vítimas. Tem esse de que alguém que sofreu abuso sexual não vai mais ter satisfação sexual e que vai estar sempre submetido a só dar prazer para o outro, a não pensar no seu próprio prazer. Isso pode acontecer, mas não acontece com todo mundo. Tem as questões de abalo na autoestima, de você não conseguir dizer não, de você topar coisas que você não quer e de ficar se colocando de novo no papel de abusado. Isso pode acontecer, mas também não está sobredeterminado. Tanto é que, como você falou um pouco antes, a gente sabe que grande parte dos abusadores são adultos que foram abusados quando criança. O que não justifica os seus atos, mas é uma realidade. E aí, nesses casos, a saída que foi encontrada é uma incorporação da linguagem do abuso.
uma ética do abuso que se repete, mas na posição contrária, como um tipo de retaliação. Fui abusado, agora é minha vez de abusar. E aí, nesses casos mais graves, parece que só existem essas duas posições para o sujeito ocupar: ou a passividade da vítima, ou a atividade do agressor. E isso se instaura muitas vezes depois também na transferência, na análise. O analisando vai reencenar aquela posição, vai convocar o analista, e aí o analista vai ter que conseguir responder de um outro lugar para construir uma nova posição em análise e em transferência. E quebrar esse ciclo de perpetuação que vai sendo às vezes transgeracional. E a gente pode pensar muito em agressão física também, né? Quando você apanha dos seus pais, você vai bater nos seus filhos. Esse é o grande entrave. Como é que você quebra isso? Como é que rompe os ciclos de violência? É, Pois é, Lucas. Lembrei de como, antes da gente gravar esse episódio, acho que você tocou num ponto muito interessante, de como esse tema ele geralmente é abordado na ótica da pessoa. Muita gente chama essa conversa para si. uhum, sim. Começa como uma elaboração, mas acaba indo para um caso pessoal e, enfim, não existe nada de errado com isso. Mas me faz pensar exatamente nessa associação com a análise que você fez. Porque uma análise é um lugar em que você pode falar sobre esse assunto sem que alguém vá te interromper ou colocar a sua própria experiência pessoal em cima do seu relato. O analista não vai dizer, eu também passei por isso. Bom, espera-se que não. Mas é interessante pensar nisso quando a gente escuta o relato de alguém. Quando alguém divide a sua história pessoal, vem alguma coisa muito forte dentro de nós dizer, eu também passei por isso, ou eu sei o que você está sofrendo, ou eu entendo. Que é também uma forma de interromper, mesmo que a gente não queira invalidar. A gente vê uma chance muito valiosa de colocar para fora uma dor que está perdida nas nossas esquinas mais íntimas e coberta pelo déficit de escuta. Mas o outro provavelmente também está vindo de um lugar semelhante e nesse momento o eu te entendo, ou eu também vivi isso, ou eu lidei dessa forma, não é o que necessariamente ou geralmente está se buscando. Mas o que está se buscando é uma das partes mais humanas que existem na nossa experiência, que é eu te escuto e a sua dor importa. Vamos falar mais da sua dor. Que é a delicadeza que a gente está o tempo inteiro convocando, e eu também penso que é o silêncio que a gente colocou no título desse episódio. O silêncio no sentido não de silenciar, mas de também conseguir escutar em silêncio. Uma prática do testemunho mesmo, como diz o Luiz Cláudio Figueiredo num dos meus textos favoritos. Porque se o abuso, como o traumático de uma forma geral, e a violência tem o poder de aniquilar a palavra, um dos passos mais difíceis é conseguir encontrar palavras para se expressar o que viveu. É sair desse circuito aprisionador de silêncios. O silêncio do abusador, dos cúmplices, das eventuais pessoas para quem se tenha contado e que tenham recomendado que você deve manter isso em silêncio. No ambiente de trabalho, isso é muito recorrente, por exemplo. E o silêncio imposto pelo próprio psiquismo, como a gente falou no começo da nossa conversa. É que bom que você trouxe isso, André. Eu tenho mesmo um comentário sobre isso. Tenho receio, inclusive, de ser mal interpretado. Acho que existe esse risco, mas eu vou tentar me expressar aqui da melhor forma. Porque num tempo hipermediático, vamos pensar um pouco sobre quais podem ser os efeitos em si e no outro de você produzir e publicar e patrocinar o seu post e consumir conteúdos sobre experiências e relatos pessoais de abuso. Assim como falar e gerar conteúdo sobre suicídio, dependendo de como isso é feito, isso pode ser perigoso, porque pode estimular ao suicídio. Ou falar sobre pedofilia, pode ser um estímulo à pedofilia. Os relatos sobre abusos são importantes, mas produzem diferentes efeitos nas pessoas. O movimento que a Mili mencionou aqui, do Me Too, que é ali de 2017, essa campanha global contra o assédio sexual e a violência de gênero, a gente tem uma exposição de casos que foi levando a um efeito cascata, com milhares de pessoas, principalmente mulheres, compartilhando as suas próprias histórias, né, de assédio, de abuso, de violência em vários setores. Esse foi um movimento muito importante para trazer essa discussão sobre consentimento, sobre cultura do silêncio que protege o agressor,
Tudo isso inspirou várias mudanças legais, políticas, culturais em vários países, encorajou as vítimas a buscarem justiça e a não se sentirem tão sozinhas. Ao mesmo tempo, é muito impressionante como foi se proliferando esses vídeos de exposições públicas de histórias pessoais de abuso e que entram numa função de vertical de conteúdo. Fazendo uma pesquisa aqui sobre esse tema, não é difícil, por exemplo, você encontrar vídeos de psicólogos ou psicanalistas que começam o seu vídeo para falar sobre abuso contando a sua própria história. Não que isso esteja errado, mas geralmente o tom é quase assim: olha, descubra você também que você também foi abusado. Você provavelmente foi, mas você não lembra. Descubra e venha tratar o seu trauma aqui comigo, porque eu também passei por isso. E aí a gente tem que começar a cuidar melhor do que a gente está fazendo, porque ainda que seja com boas intenções de levantar uma pauta importante, de se aproximar de pessoas que estão em sofrimento, e por mais catártico que seja isso, esse compartilhamento de situações difíceis, a gente tem que se questionar se a praça pública da internet é o melhor espaço para tudo isso, ou o único espaço. A gente já disse isso antes aqui, mas um processo analítico ele está justamente em ajudar o sujeito a transformar as suas fraturas em marcas, que é uma coisa que precisa de um ambiente seguro. E a internet, a céu aberto, como existe hoje, não é o lugar mais apropriado para isso. E mais, se as mídias sociais se organizam numa cadeia de rede de influência, e a gente tem esse psiquismo individual tão mediatizado, o que acontece quando tantos traumas de abuso e detalhes tão íntimos vão sendo compartilhados em larga escala? É toda essa associação que o Pinchevsky faz entre mídia e trauma, de como a gente inclusive pode confundir o que foi vivido do que foi assistido ou testemunhado, ou de como a gente é estimulado a pensar e sentir como se tivesse acontecido com a gente. E isso não é de agora, isso é uma questão muito séria do campo investigativo, inclusive. Eu lembro de uma aula de psicofísica na psicologia que abordou isso, que falava sobre como, se você vai interrogar uma possível vítima de abuso, você tem que ter muito cuidado com as perguntas que você vai fazer. Porque as próprias perguntas ou o tom das perguntas podem induzir o sujeito a fantasiar com um abuso que não aconteceu, ou que até aconteceu, mas que não foi bem assim. Ou o descobrir o abuso se mistura com uma formatação que pode ser meio criativa e tendenciosa de uma história de abuso. Na intenção, às vezes, de levantar uma polêmica, de querer expor alguém, de querer incriminar alguém, e isso pode, inclusive, retraumatizar o sujeito. Então, esse tom mais sensacionalista de muitos conteúdos hoje agravam esse risco porque banalizam e simplificam o tema. Por isso que eu falei até da história do aviso de gatilho, que às vezes é meio cara de pau, porque a intenção é engatilhar, é convocar a audiência numa posição não só de vítima, como ela é de fato, mas também de vitimizado. E isso só vai dificultar o atravessamento do trauma. Então, o ponto aqui é que a banalização do abuso pode generalizar esse fenômeno e gerar mais sensação de abuso. E pensando assim em viralismo, em tentativas de engajamento do conteúdo, esse efeito do expose pode ser até negativo, do tipo assim, olha, você até fez a sua fala ali, mas ninguém se importou muito que você compartilhou seu trauma online. Ah, é só mais um. Ou pior, não acreditam em você, dizem que você está fazendo isso só para querer chamar atenção. E aí vem a história do duplo choque, que o Ferenczi fala, que é o segundo choque, que é quando a vítima tenta quebrar o silêncio, mas não é levada a sério. É desacreditada por causa do jeito, da forma como ela fez, do lugar que ela fez. E aí ela vive uma experiência ainda mais radical de abandono. Que é o desmentido que eu falei antes, né? Exatamente, isso, o desmentido. É muito delicado, mas também interessante esse debate que você propõe, Lucas, sobre os pactos de silêncio, mas também os pactos de hipercomunicação e mediatização desse tema. Até porque a gente está muito longe, como sociedade, psicoesfera, de conseguir elaborar algumas coisas muito bárbaras que as mídias sociais nos permitem fazer. Exato, André, e sem falar que é muito diferente você contar uma história numa terapia ou né, alguém de confiança com quem você está conversando do que você produzir um conteúdo e deixar isso lá no seu feed, ou um conteúdo que continua viralizando.
e sendo relembrado a cada vez que alguém compartilha e comenta de que aquilo aconteceu com você. Porque diante do trauma, eu penso que existem assim 2 rotas psíquicas. Nenhuma das duas é muito boa, nenhuma é o ideal. Uma é você ficar lembrando incessantemente, continuamente. Muitas pessoas ficam famosas por causa dos seus relatos de abuso. E isso pode se tornar um aprisionamento, porque você vai sendo atormentado também por isso. Você ficar lembrando incessantemente, com frequência, com intensidade, isso atrapalha a sua vida e te bloqueia de ter novas experiências. A outra saída, que também provoca outro tipo de sofrimento, é não lembrar nunca, é não reconhecer nunca, é nunca ter falado disso com ninguém, permanecer um grande segredo. E a gente sabe onde que isso vai desembocar, em todos os sintomas e somatizações e fobias. Será que tem um meio termo entre essas 2 saídas? De falar sem ficar totalmente tomado pelo que fala e narra e revive enquanto fala. Eu acredito que tem algumas terapias que ajudam muito nisso e outras talvez de alguma forma prejudiquem mais o sujeito do que liberem ele. O que a gente precisa acreditar e confiar é que aquilo que foi tão sem sentido possa ter algum sentido, ou que tinha um sentido tão fechado possa ganhar um sentido mais aberto. E o que era difícil e traumático pode se tornar com o tempo mais aceitável e superável. Porque todo acontecimento, por mais verdadeiro, factual que seja, trágico ou horroroso, ele é revestido por alguma camada subjetiva, uma superfície mais ou menos fictícia. Essa pele simbólica que pode ser uma grande condenação ou também a única salvação que a gente tem diante do que aconteceu. A psicanálise é uma grande aliada nesse sentido de reparação de um trauma, mas tem muitas outras coisas que ajudam também. Até pensando em terapias corporais ou em terapias expressivas de teatro, dança, artes visuais, onde as pessoas consigam processar as suas emoções de uma forma não verbal. Ou práticas de mindfulness que regulam o nosso sistema nervoso, promovem mais a nossa calma. E, obviamente, também um senso de comunidade e de vínculos, onde a gente tenha relações seguras e apoio social para encarar essa recuperação do trauma. E algo de prevenção também, de educação, como a gente falou ali, ou terapia para todo mundo. O Ferenczi vai falar, né, da nossa responsabilidade dos adultos em proteger e compreender as necessidades emocionais das crianças, sem impor as nossas próprias confusões e desejos. Vale também a gente lembrar aqui, né, de serviços como o serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é o Disque 100, um serviço gratuito e anônimo que permite denunciar violações de direitos humanos. E é isso, né? Vamos se cuidar e cuidar dos outros. E lembrar, né, que o cuidado não é feito em silêncio e que, sem delicadeza, não tem como a gente escutar o que é sensível. E se tem uma coisa que a gente falou bastante nesse episódio, é que o sensível precisa de escuta. Então vamos ficar por aqui. Vamos seguir pensando e se cuidando. Até mais. Até. Tchau. Tchau.